Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e hoje eu estou aqui em live action, mas para falar de um assunto muito sério com vocês. Eu estou aqui para conversar com você sobre o temível artigo 13. Se você não está sabendo o que é o artigo 13, então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final, porque o assunto é muito importante. É por isso que eu estou aqui hoje. Para quem conhece os vídeos do Curioso News, sabe que eu nunca apareço, eu sempre fico em off, né, narrando, mas hoje realmente o assunto é muito importante. De acordo com este artigo, se aprovado pela União Europeia, plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, entre outras, terão que rever toda a sua política de direitos autorais e, consequentemente, rever a parceria com a maioria dos canais de criadores de conteúdo, principalmente canais pequenos e médios. Esse assunto é bem polêmico, ele ainda está sendo muito pouco falado aqui na internet brasileira, mas consequentemente o que acontecer lá na União Europeia pode criar um efeito em cascata e acabar atingindo aqui os canais brasileiros. Bom, então como eu sempre digo, vamos para o vídeo. Então vamos lá, o que é o artigo 13? O artigo 13 faz parte de um documento que foi elaborado por parlamentares da União Europeia que visa a proteção de direitos autorais. Então vamos imaginar o seguinte, você está no Facebook, está vendo alguns posts e de repente você vê um post ali, vamos dar como exemplo do Globo, do jornal O Globo. E aí você lê lá o título da notícia, vê alguma foto que foi publicada lá no jornal e lê o trecho ali que foi colocado ali no Facebook. A questão é, o jornalista que escreveu aquele texto e o próprio jornal O Globo não está ganhando nada com aquela visibilidade que está tendo dentro do Facebook, seja porque alguém compartilhou ou de alguma forma aquele conteúdo entrou lá dentro. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que os parlamentares da União Europeia elaboraram esse documento e esse documento ele já passou pela primeira aprovação, né, agora em outubro, e vai ter uma segunda votação em janeiro. Até aí, tudo bem, a gente concorda que direito autoral tem que ser protegido mesmo, seja músico, um jornalista, né, criadores de conteúdo que produzem vídeos, até aí tudo bem. Só que nesse documento tem um artigo, que é o artigo 13, que da forma que ele está sendo interpretado, ao invés de ajudar, ele vai acabar prejudicando muita gente. Então seria mais ou menos assim, para entender do que esse artigo está falando, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagine que você é dono de um museu. E nesse museu você coloca em exposição alguns quadros, vídeos, obras de artes, etc. Vamos supor que uma dessas obras é um plágio. Então alguém pegou um quadro e tentou refazer um quadro igual e colocou lá no seu museu. Você, como dono do museu, não tomou o cuidado de descobrir se aquela obra era autêntica. Bom, uma vez que é descoberto, qual que seria o correto? A pessoa que pintou aquele quadro, que é um plágio, aquela pessoa deveria sofrer as consequências. Só que de acordo com o artigo 13, quem vai sofrer as consequências não é mais aquela pessoa, e sim o museu. Então, o museu passa a ser responsável por tudo que está lá dentro, por todas as obras. Então agora imagine que esse museu seja o YouTube, seja o Facebook, seja o Twitter. Então qualquer pessoa pode publicar um vídeo lá com alguma música ou com algum trecho de filme, algum trecho de notícia, e o algoritmo do YouTube pode não pegar isso, não detectar que ali tem uma obra que, né, foi pego de outra obra, e de acordo com o artigo 13, o YouTube pode ser punido e o tamanho da multa vai ser grande. Bom, esse artigo 13, ele não é no mundo inteiro. Ele
ele é abrangente apenas na União Europeia. Então, se ele for aprovado em janeiro, o que vai acontecer? O YouTube, Facebook, Twitter, eles vão ter que se resguardar. Então, eles vão começar a filtrar o conteúdo que é exibido na União Europeia. Então, por exemplo, você, criador de conteúdo, você criou um vídeo, provavelmente esse vídeo não vai aparecer na Europa. E por que o YouTube vai fazer isso? Porque se ele passa a ser o responsável, então ele tem que tomar muito mais cuidado com o conteúdo que está sendo publicado. De acordo com esse artigo da União Europeia, eles estão orientando para que as plataformas que criem meios, não através de algoritmos, mas que funcionários dessas plataformas assistam todo o conteúdo para avaliar o que pode ir para o ar e o que não pode. Então vamos supor que você seja o YouTube e você recebe milhares de uploads de vídeo todos os dias. Quem garante que o algoritmo do YouTube que barra vídeo que está pegando conteúdo de outro vídeo, música, etc. Quem garante que esse algoritmo está funcionando? Não dá para garantir 100%. Então o YouTube ele vai ter que se resguardar. Então ele vai ter que tomar muito cuidado com os uploads que são feitos na plataforma, porque se esse documento for aprovado em toda a Europa, o YouTube vai ser responsável por todo esse conteúdo. Então o que deve acontecer, que os analistas estão chegando à conclusão, é o seguinte: vai ser mais fácil para uma plataforma confiar em conteúdo de agências grandes. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma emissora de TV subiu um vídeo para o YouTube, ou um jornal, né, ou um canal muito grande. Tudo bem, então dá para confiar nesse conteúdo porque a gente sabe que esse pessoal é sério. Mas e a grande quantidade de canais pequenos, né? Os criadores de conteúdos pequenos como Curioso News, entre outros. Então, na verdade, são os canais pequenos que podem ser penalizados com a implantação do artigo 13. Claro que isso, né, abrange apenas, né, o território europeu, mas o que a gente começa a perceber é que isso vai acabar ajudando grandes empresas, né? Então sempre o pequenininho vai ficando ali de fora. E se isso acontecer lá, para isso se espalhar para o mundo, né, já é quase que inevitável. Então se você pega aqui, por exemplo, no Brasil, você tem grandes agências que acabaram perdendo espaço, né, com a disseminação do YouTube. Então, com um artigo desse tipo, é uma maneira de, né, entendeu? Ir lá e recuperar a força e tirar, né, a audiência aí dos pequenos. Se você pegar aqui, por exemplo, Curioso News, que a gente fala muito de astronomia e outros assuntos, né, curiosidades gerais, mas mais astronomia. Se você assiste TV aberta, né, você vai assistir um jornal ali da TV aberta, quantas vezes você vê falando sobre astronomia? Não dá, porque, né, eles têm que falar sobre vários assuntos. Então, se você quer ficar informado, você tem que correr para canais do tipo do Curioso News, Poligonautas, Space Today, entre outros. Porque lá você vai ter uma informação diária sobre astronomia, coisa que você não vai conseguir numa televisão aberta, e mesmo alguns canais fechados. Então é triste, né? Porque o YouTube ele acaba sendo uma plataforma de notícia, não só de entretenimento, né? Mas de notícia também, né? Então, bom, o que a gente tem que fazer? A própria CEO do YouTube, a Susan Wojcicki, ela pediu para que criadores de conteúdo comecem a fazer vídeos para discutir o assunto, o público em geral começar a manifestar nas redes sociais, no Twitter, Facebook, etc. Porque veja bem, o YouTube, hoje ele é uma plataforma não só de agências grandes, mas na grande maioria, né, de pequenos criadores de conteúdo. E conteúdo que acaba ajudando muita gente, né? Quantas vezes você não deve ter acessado o YouTube
para ver uma aula de determinada coisa, descobrir como que faz outra coisa, né? Então o YouTube ele acaba sendo uma ferramenta do dia a dia. E propostas como essa do artigo 13 podem começar a barrar tudo isso daí, e aí a gente tem um retrocesso na internet, né? E voltar talvez para como as coisas eram lá nos anos de 1990, que tinha apenas alguns canais de TV e era isso que tinha. E outra, querendo ou não, criou-se uma indústria em torno do YouTube, né? Uma indústria de criadores de conteúdo, né? Que produzem a sua arte e tem lá os seus ganhos mensais com isso. Infelizmente, não se ganha muito com o YouTube, apenas os canais grandes. Mas eu vou dizer que mesmo ganhando pouco com o YouTube, é um dinheiro que ajuda, né? Então eu acho que acaba sendo triste, né? A gente acabar perdendo isso daí também. Tem muita gente que vive 100% do canal, então se perder essa renda, aí realmente a coisa fica muito complicada. Então o assunto ele é bastante sério, né? Porque ele envolve muitas coisas, né? Envolve a nossa liberdade de expressão, né? A liberdade de você ler o que você quer, se informar sobre o que você quer, assistir o que você quer, e também, por outro lado, acabar com a indústria de criadores de conteúdo. Bom, então é isso, gente. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links para você se informar um pouquinho melhor. Me desculpa, é o meu primeiro vídeo ao vivo, então realmente eu estou aqui nervoso, né? Primeira vez, né? Eu tenho muita vergonha. Mas é isso aí, gente. Então deixa aí nos comentários e procure se informar um pouquinho mais sobre o artigo 13. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.